Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem? Nós vamos falar hoje de contestação trabalhista. Contestação trabalhista é um tema bem interessante e que nós, advogados, temos que estar sempre atentos. Para falarmos de contestação trabalhista, nós temos que nos socorrer também do direito processual civil. Tá? A CLT não é completa quanto à temática de contestação, há diversas lacunas na CLT, e aí nós temos que ir ao CPC. E aí observando que nós temos o CPC desde 2015, com vigência em 2015, então nós temos que observar o que está em vigência. Tá? Em 2017 a CLT passou por uma reforma e o tema contestação também ganhou uma nova roupagem, tá? Tem alguns detalhes importantes. Tá? Para falar de contestação trabalhista, nós temos como fundamento o artigo 847 da CLT. O artigo 847 da CLT, ele é o único artigo da CLT que vai tratar diretamente de como deve ser feita a defesa. A defesa trabalhista, em regra, ela deve ser feita de forma oral em audiência. Por que isso? Porque é na audiência que há a concentração dos atos processuais. A audiência trabalhista ela vai ter todos os atos do processo, em tese. E ali, então, uma vez infrutífera a conciliação, passa-se a realizar a defesa oral, que poderá ser em 20 minutos. Lógico que com o avançar do tempo e com a tecnicidade processual, fazer uma defesa oral em 20 minutos virou exceção. A regra hoje é fazer defesa escrita e apresentá-la antes da audiência na plataforma do processo digital. Então, o 847 tem justamente essa redação. Não havendo acordo, passa-se a realização da contestação, que no caso é defesa, no prazo de 20 minutos. E a parte, então, pode apresentá-la de forma escrita no processo, se for processo judicial, antes da audiência. Tá? Antes da audiência. A contestação ela pode ser de duas formas. A contestação ela pode apresentar uma defesa dilatória e uma defesa peremptória. O que é uma defesa dilatória? A defesa dilatória é aquela que vai prorrogar a análise do mérito. O que é uma defesa, então, dilatória, que retarda o mérito? Por exemplo, preliminares que possam ser acolhidas na contestação e que remetem o feito a ser extinto sem resolução do mérito, como, por exemplo, as hipóteses que nós temos no artigo 485 do CPC. O artigo 485 do CPC, ele cita as hipóteses de resolução do processo sem análise do mérito. Resolução do processo sem análise do mérito, 485 do CPC, como nós vamos estudar daqui a alguns minutos. Nós temos ainda a defesa peremptória. A defesa peremptória é aquela que vai justamente impedir com que o mérito seja analisado. A defesa peremptória, nós temos então, por exemplo, as prejudiciais de mérito, decadência e prescrição, tá? Ou alguma matéria de mérito propriamente dita. Tá? Essas são defesas peremptórias. Então, a contestação tem que observar defesas peremptórias e defesas dilatórias, certo? Além do próprio mérito em si, que como nós vamos estudar, tem que haver a tese de atacar ponto a ponto.